Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela vida da Lili, por todo o tempo, toda a dedicação que ela tem disponibilizado para preparar a Tua palavra, para servir, ajudando as pessoas. Então, a gente pede, Deus, a Tua bênção sobre a vida dela, sobre a família dela, e usa ela aqui nessa manhã para falar aos nossos corações, edificar as nossas vidas, trazer Tua palavra, trazer transformação mesmo. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. A gente sabe que não é fácil ficar longe do ninho, né? Então, por isso que a gente tem que estar intercedendo pelos nossos irmãos que estão morando longe, fora de casa, e que eles possam encontrar também uma família lá. E, graças a Deus, quando a gente tem a Cristo como Senhor, nós temos uma grande família ao redor do mundo, da terra, né? Então, nós podemos contar com elas e nós também podemos fazer diferença aqui, para as pessoas que estão vindo para cá. Quantas pessoas também estão se mudando para cá a trabalho, né? E também não têm famílias, não têm parentes, e nós podemos ser essas famílias para acolhê-las, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema, esperança em meio ao desespero, né? Por conta do Setembro Amarelo, todo mundo tem ouvido tantas histórias, e muitas vezes histórias tão tristes, né? Relatos de pessoas que tiram a sua própria vida, pessoas que perderam familiares, né? E essa realidade não é tão longe quando a gente falava sobre o Japão, né? Não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás a gente falava assim que, nossa, o Japão que tem tudo, é o primeiro mundo, não tem problema de fome, não tem problemas econômicos, ou não tantos, né? Mas a gente vê índice de suicídios assim crescendo, né? E alarmante. E a gente vê que esse tipo de realidade está chegando até nós, né? E hoje em dia, por conta dessa realidade, né? Você sabe que lá no metrô, não sei se quantos aqui conhecem Eleni. Eleni, ela é uma capelã hospitalar muito conhecida no Brasil, e há 30 anos trabalha levantando conselheiros para hospitais, para as pessoas que estão passando por dificuldade. E aí ela foi contatada pelo metrô de São Paulo para criar uma capelania para ajudar as pessoas, porque já tem pessoas tentando se matar nos trilhos de trem, nas linhas, né, de trem de São Paulo. E ela foi recorrida, né, pedindo para ela ajudar, né, porque sabe que essa situação é muito triste, e um grupo de pessoas prontas para ajudar são, especialmente, os cristãos, né? Então, não sei, quando você ouve todas essas coisas, o que reverbera no seu coração? Você fica triste? Eu fiquei triste. A cada história que eu leio, até eu evito de ler, porque eu sou muito sensível. Quando eu começo a ler, aí eu choro, e depois aquilo me sensibiliza muito, né? Mas eu sei que isso acontece até mesmo dentro das igrejas, né? E temos ouvido até relatos de pastores, né? E isso é uma realidade que está deixando todo mundo alarmado, né? E a gente vê que, cada vez mais, a gente vê a realidade de um mundo que não sabe o que fazer da vida diante do sofrimento, né? E aí, nós vimos, né, como eu falei, no Japão pós-guerra, talvez alguns aqui de mais idade possam falar assim, nossa, né, que geração é essa, que tem tudo, e o pessoal acha ruim de tudo, né, por pouca coisa, né, o pessoal tenta tirar a própria vida. Eu acho que é uma realidade social, psicossocial, que a gente vê a gente pode analisar o Japão. Não sei se vocês sabem, mas nos anos de guerra e pós-guerra, as pessoas perderam grande parte da família. Muitos pais de família morreram, muitos filhos morreram, muitas pessoas morreram, e muitas pessoas perderam tudo e passaram fome e não tinham o que comer. Mas, diante dessa realidade, a gente viu um povo que lutava para sobreviver, que se unia para vencer as dificuldades, né? E aí eles tinham um alvo na vida deles,
né? E eles trabalhavam, e é parecido com as pessoas de hoje, aqui no Brasil, por exemplo, que falavam, na minha época, a gente tinha que sair para catar lenha, para pegar água, para não sei o quê, a gente não tinha nada, mas a gente não tinha sapato para usar, mas a gente passava fome, mas a gente saía e lutava, queria vencer na vida. Então, aquele mundo, aquela realidade, né, não que naquela época não tinha pessoas que também sofriam ao ponto de querer tirar a própria vida. Eu acho que sempre teve, ao longo da história da humanidade. Mas existia um espírito da época que fazia com que as pessoas lutassem por um alvo maior, por uma vida melhor, e achando que esse tipo de busca dava um direcionamento para eles. Só que eles chegaram ao topo, no sentido de eles conseguiram muitas coisas. E quando a gente consegue ter muitas, como que fala? A gente consegue ter aquilo que a gente quer, e depois a gente percebe que vem uma outra geração que, na verdade, estão acostumados com esse conforto. E essa geração, acostumados com esse conforto, não vai saber lidar com as frustrações da vida, né? Bom, só fazendo uma análise rápida, tá? E vocês podem me discordar, mas eu vejo que esse materialismo que se instalou no nosso meio, né, que é a busca pelo conforto e não frustração, tem levado um índice maior, tem elevado, né, a gente tem criado uma geração de pessoas muito pouco frustráveis. A gente vê isso desde os pais de criança. A gente não pode ver eles chorar, a gente não pode deixar eles chorar, a gente sofre tanto por ver eles chorarem, né, eles sofrerem, que a gente quer tirar tudo aquilo que traz frustração, ao invés de ajudá-los a superar suas frustrações. E esse estilo de educação tem trazido uma geração de pessoas que não suportam o mínimo de frustração, né? Nós vemos também que, como o alvo das pessoas tem sido de conseguir comprar esse celular, conseguir esse emprego para você ter estabilidade financeira, tudo gira em torno do materialismo. Os valores eternos, os valores que sustentam a nossa vida, têm sido relegados a coisa de pouca importância. Por isso, os pais não se preocupam tanto em levar seus filhos para a igreja, ensinar os valores cristãos, quanto de investir neles escolaridade, né, aulas de línguas, aula de não sei o quê, para que eles sejam futuros protetores e provedores, pessoas bem-sucedidas. Por conta dessa falta de valores, valores são como alicerces da nossa vida. Quando nos faltam valores, nos faltam firmeza, nos faltam o quê? Raiz. Uma árvore sem raiz não cresce muito. E quando cresce, vem um vendaval e essa árvore cai. Assim como um edifício mal construído, com poucos valores, qualquer tempestade faz esse prédio cair. Por isso, o empobrecimento dos valores e sonhos, porque os sonhos se tornaram sonhos consumistas, ao invés de sonhos maiores, como que eu perdi a palavra, mas sonhos que levam você além, né, de você. E nós vemos também que há um empobrecimento e há uma perda de identidade e propósito na vida, né? Quem é você, né? Para onde você vai? De onde você veio? Por que lutar, né? As pessoas não falam mais sobre isso, principalmente porque o mundo que a gente vive quer afirmar que não existe Deus, que tudo veio de um acidente. E como é um acidente, não existe propósito na vida, é claro que não existe propósito no sofrimento. E se você pensa que a vida termina aqui e que depois disso só vem um pó, é claro que você vai pensar, bom, eu tenho que aproveitar ao máximo desse mundo. E se esse mundo não me satisfaz, é só eu tirar esse sofrimento da minha vida, que é parar de viver.
Então, uma vida sem Deus direcionando na sua vida, sem os valores bíblicos, faz com que a gente viva como um animal, faz com que a gente viva sem propósito. E aí, uma vida sem propósito, eu digo para vocês, a gente não vive feliz igual ao animal. Por mais que você, que as pessoas ensinem nas escolas e no mundo que a gente não passa de um animal, mas, no fundo, as pessoas não se satisfazem com esse estilo de vida, de satisfação momentânea. A falta de propósito traz um vazio existencial tão grande que as pessoas caem em niilismo, que é a destruição de si mesmo. Toda vez que você busca apenas satisfazer a sua vontade, o seu ego, você cai em vício, você cai em escravidão. E quando você cai em escravidão, você se torna prisioneiro das suas próprias vontades. E esse é um inferno que nós estamos vivendo hoje. Diante disso, talvez você pense, eu não sou como os outros. Eu ainda tenho resiliência, eu ainda tenho esperança. Mas eu quero perguntar para vocês, não olhem para os outros que já pensaram em desistir como alguém fraco, porque você mesmo não passou na sua mente algum momento da sua vida em querer desistir? Quem aqui já não pensou em desistir de lutar, de viver? Quem aqui já não sentiu cansado de tantas tentativas frustradas? Sempre que eu converso com alguém que está cansado de lutar e que tem vontade de desistir, eu tenho empatia com essas pessoas. Porque, sinceramente falando, eu não sou a pessoa mais resiliente, mais persistente que eu conheço. Na verdade, eu conheço a minha natureza. Eu sou uma pessoa que tem facilidade de desistir. Isso não é uma coisa bonita. Mas, de alguma forma, tem a ver com a minha personalidade, a minha criação, mas muitas vezes eu também já pensei em desistir de coisas difíceis na minha vida, desistir de coisas que eu deveria lutar, mas, às vezes, não encontro forças para isso. E, quando isso acontece, o que a gente deve fazer? E quem aqui já não desejou fugir da realidade? Porque, às vezes, a realidade é tão dura que dá vontade de voar para longe. Por isso que tantas pessoas fogem para outros lugares, fogem para... Às vezes, não é nem lugares, fogem para algum tipo de diversão, algum tipo de vício, algum tipo de jogo. Porque enfrentar as realidades duras da vida, muitas vezes traz frustração, traz tristeza. E, como Freud afirma, nós somos seres que fogem da dor e buscam o prazer. Essa é a nossa natureza carnal, essa é a nossa natureza pecaminosa. Mas eu quero dizer para vocês que essa não é a única natureza que nós temos. Deus nos deu uma natureza que vem dele, uma natureza espiritual. Por isso que ele fala que o Espírito Santo, quando habita em nós, ele nos dá várias forças internas, que é amar, que é ter paz, que é ter fidelidade, ter domínio próprio e, principalmente, ter fidelidade, ter perseverança. Todas essas coisas são imagens de Deus em nós. Mas, quando nós não vivemos conectados com Deus, o que nós podemos produzir é simplesmente nós. É simplesmente nosso jeito fraco de levar a vida. Nosso jeito egoísta de viver a vida. Por isso, gente, quando a gente vê um mundo caminhando para a desistência, nós podemos entender que um mundo sem Deus, vivendo realisticamente na vida deles, tende a nos levar para essa realidade. Por isso, muita gente, então, foge da realidade, enfiando-se numa cama e, muitas vezes, não querendo levantar mais. E aí a gente olha para isso, muitas vezes isso pode trazer-nos, de um lado, uma revolta. Porque por que você está na cama? Por que você está prostrado? Por que você está nisso? Mas, de outro lado,
As pessoas que têm medo justamente de oprimir ou de dar peso a mais para quem está sofrendo isso, às vezes não exige nada, às vezes simplesmente deixa que isso aconteça. Então, eu entendo que hoje muitos pais, muitas pessoas de bem, que querem ajudar seus familiares com depressão, muitas vezes ficam entre essa posição, né? Eu exijo ou não exijo? Eu cobro ou não cobro? Eu deixo assim ou não? É uma situação muito difícil, eu entendo. Por isso que eu acho que hoje é um dia de falarmos sobre isso. O que devemos, nós cristãos, fazer para realmente trabalhar para a prevenção de atos assim tão autodestrutivos? E aí eu quero apresentar para vocês o profeta Jeremias. Vocês podem abrir lá em Lamentações? Jeremias foi um profeta escolhido por Deus para fazer uma obra muito difícil. Israel, Judá, todos esses dois países, que na verdade era o povo de Deus, estavam se distanciando de Deus de uma tal forma que esse povo estava se comportando de uma forma muito pior do que as pessoas do mundo, as pessoas de outros países, as pessoas de outras religiões. E Deus, olhando para esta realidade, Ele diz: a minha ira chegou à borda, vai transbordar. E quando transbordar, vou destruir tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. A cidade vai ser destruída. As pessoas vão ser mortas, as crianças vão ser mortas, as mulheres vão ser rasgadas, os homens vão perder a vida. E, assim, é uma situação tão cruel que acho que nenhum de nós sofreu ou vai sofrer algo semelhante ao que Jeremias sofreu na época dele. É uma realidade tão, assim, tão sem, como fala? Você não consegue ver nada além disso, além da destruição. E foi dentro dessa realidade que Deus chamou Jeremias e falou: você vai pregar para o povo. Você vai dizer para eles que tudo isso que eles estão sofrendo é consequência do pecado deles. Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Vocês vão ser levados cativo, vocês vão receber suas consequências, a terra vai ficar 70 anos desolada, vocês vão ser levados como escravos, vocês vão perder tudo, vocês vão ter muitas dificuldades, mas eu ainda estou aqui. No tempo certo, vocês serão restaurados, e tudo aquilo que eu prometi para vocês vai ser cumprido. Essa é uma mensagem que as pessoas daquela época não queriam ouvir. As pessoas daquela época queriam ouvir: ah, Deus vai nos tirar disso agora. Deus vai nos abençoar, vai nos fazer vencer essa guerra. As pessoas querem ouvir as boas notícias, mas que tem uma reação, um efeito imediatista. Enquanto que o nosso Deus é o Deus da história, que trabalha com a história da nossa vida. E aí, diante dessa realidade, Jeremias tinha que falar de uma coisa que eles não queriam ouvir. Ele foi perseguido, ele foi colocado, ele apanhou algumas vezes, ele foi colocado num poço, ainda cheio de água, por, não sei, um mês, quase não tinha pão para comer. Assim, é uma situação que você não ia querer estar lá. Eu não ia querer estar lá. É uma situação muito, muito difícil. E aí, se você lê Lamentações, você vai ver o coração dele assim, indo daqui para lá, de um lado, falando, reclamando a Deus, chorando a Deus, e dizendo para Deus: por quê, por quê, por quê? Né? E o coração dele sangrando e chorando, mas, ao mesmo tempo, quando ele chorava e lamentava diante de Deus, ele tinha alguns relampejos de algumas verdades que sustentou a vida dele. E é isso que eu quero compartilhar com vocês em Jeremias capítulo 3. Então, ele começa dizendo: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão e de contínuo todo dia fez envelhecer a minha carne e a minha pele.
despedaçou os meus ossos, edificou contra mim, me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso à espreita de um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou seu arco e me pôs como alvo à flecha, fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Até um homem tão espiritual, tão próximo de Deus, chegou ao fundo do poço, literalmente, e disse tudo isso para Deus. Senhor, o Senhor deixou que isso acontecesse comigo. Estou acabado, estou destruído, não sobrou nada inteiro em mim. Mas, diante disso, ele diz, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Tem hora, sim, tem hora, gente, que a nossa esperança acaba. E aí, quando a esperança acaba, é a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? A luz do Senhor acaba. Você já ficou na escuridão? Tem horas que a gente parece que vive na escuridão, sem luz, sem saber para onde vai, com temor, com dores, com tristezas, com desânimo. E aí, nesse momento, que ele diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Ele falando para Deus, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, mas quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Toda essa realidade mostrava para ele que ele não tinha esperança. Mas aí ele diz para si mesmo, eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. O que você pensa na hora do desespero? O que você traz à sua mente na hora da aflição? E aí, o que ele traz na memória? Diz aqui em versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias, ele se lembra que Deus, apesar de ter permitido todos esses castigos, todos esses sofrimentos, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que é fiel. E essa sua fidelidade se renova a cada manhã. E aí ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Eu não sei, mas quando você sente que você perdeu tudo, que você não tem mais nada, que é o que aconteceu com Jeremias, ele diz, tudo que me resta é o Senhor. E eu digo que se você tem o Senhor, você tem tudo. Você pode perder coisas muito importantes na sua vida, mas o dia em que você perder o Senhor, você perder a sua fé, você perdeu a raiz da sua vida. Por isso, lembra-se que tudo que te restar, se é o Senhor, então você pode esperar nele. No versículo 25 ele diz, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom, depois de espernear tanto e de reclamar tanto para Deus, quando ele lembra de coisas que fazem ele ter esperança, ele se lembra da natureza, de quem Deus é.
e ele se lembra que Deus é bom, principalmente para os que esperam por Ele. E que, às vezes, a gente precisa aguardar. O que é aguardar? Que é esperar. Porque nós somos crianças imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem, para agora. É difícil, às vezes, a gente esperar pelo que é bom. E, às vezes, a gente pensa, se Deus não vai nos dar aquilo que a gente quer agora, eu dou um jeito para arranjar do meu jeito. Mas bom é para quem espera por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para um homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se o solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca ao pó, talvez ainda haja esperança. Dê face ao que ofere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza de suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Sabe, quando Deus permite que a gente sofre, Ele tem um propósito. Assim como eu não conheço nenhum pai, eu pelo menos não conheço pais doentes assim, que impõem sofrimento aos seus filhos só pelo sofrimento. Todo pai que ama seus filhos e que corrige e que muitas vezes faz seus filhos sofrerem, é porque tem um bem maior por trás disso. Por isso que, quando nós sofremos, nós devemos lembrar da natureza do nosso Pai. Que, se Ele nos castiga, se Ele nos faz sofrer, alguma coisa eu tenho a aprender com isso. Ele não faz isso de graça. Ele tem um propósito nisso tudo, né? Por isso que é a hora da gente refletir sobre qual é a parte que cabe a mim mudar. Porque sempre que a gente sofre, a gente espera que, se o outro mudar, se a circunstância mudar, se o país mudar, então eu vou ter esperança. Então eu vou ser feliz. Então as coisas vão andar bem. Que ledo engano! Quantas vezes Deus permite que as portas se fechem justamente para a gente se aquietar e em silêncio meditar? Qual é a parte da minha culpa que eu preciso trabalhar? Na nossa classe de escola dominical da vida cristã, nas últimas 2 semanas, nós falamos sobre culpa, né? Que existe a culpa verdadeira e a culpa falsa. A culpa verdadeira é resultado do trabalho de Deus, a sensação de culpa, no sentido de perceber que está errado, é a atuação de Deus na nossa vida para nos levar ao arrependimento. Enquanto que a culpa falsa vem de uma sensação que as pessoas têm em relação a uma expectativa que não foi, que você não cumpriu a expectativa de alguém, então você se sente mal por causa disso, mas não que você objetivamente fez o erro. E aí eu quero dizer para vocês que, muitas vezes, o desespero das pessoas estão ligados com culpas falsas que o inimigo usa também para oprimir as pessoas. Mas não é porque existe culpa falsa que não existe a culpa verdadeira. Se você se sente mal porque você viu que você fez errado, essa é a hora do arrependimento, como diz aqui nesse texto. E aí, depois... Bom, vou voltar aqui meu texto. Então, no meio do desespero, você deve lembrar a você mesmo de quem Deus realmente é. Sabe por quê? Porque quando a gente sofre, o inimigo, ele tenta nos enganar, fazendo a gente culpar a Deus. Não sei se você já viu crianças que querem bater nos seus pais, de tanta raiva que tem dos seus pais. Já viu? Eu já vi muitas vezes, né? Porque eles acham que os pais são culpados por ele sofrer, porque você não me deu o chocolate
porque eu queria. Não me fez ir para lá. Né? E assim, nós também, infantilmente, muitas vezes nos iramos contra Deus. Como o Senhor me permitiu acontecer isso? E a gente luta contra Deus, achando que é o culpado. O próprio Jeremias escreveu assim: o Senhor me fez passar por isso, o Senhor me fez passar por isso. Por quê? Porque a gente acredita que, no fim das contas, na sua soberania, é Ele que permite tudo. Então, por que Ele permitiu que eu sofresse, que eu perdesse, que eu estivesse nessa situação? Mas, quando a gente se esquece de quem Deus realmente é, o inimigo joga mentiras na nossa cabeça, né? Fazendo a gente achar um inimigo que, às vezes, é o próximo ou é Deus. Mas a gente não percebe que o grande inimigo de nossas vidas é o pecado. É o pecado que traz a morte. É o pecado que traz o sofrimento. É o pecado que, desde Adão e Eva, tem semeado destruição e morte no nosso meio. E que, muitas vezes, nós também contribuímos com a nossa parte. Por isso, diante das perdas e do vazio, lembra-te do que você tem. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. No versículo 25 diz: bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isto em silêncio. Né? O que é esperar no Senhor? É aprender por meio do sofrimento e avaliar as nossas escolhas, atos, e nos humilharmos e arrependermos dos nossos erros e aceitarmos a correção do Senhor. Então, no fundo do poço, Jeremias clama ao Senhor, né? E ele alterna lamento com as afirmações da fé. No versículo 31 e 33 diz: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E é verdade. Você sabe que os escritos, tanto de Isaías quanto de Jeremias, são os escritos que aqueles remanescentes fiéis, como o Daniel, sabe, aquele da cova dos leões, de todos aqueles que foram levados cativos, esses escritos que Jeremias e Isaías deixaram foram os que trouxeram esperança para todos esses sofredores. E durante os 70 anos de cativeiro, eles se apegaram nessa palavra. E vocês vão ver na história que isso aconteceu exatamente. Depois de 70 anos, Deus fez o rei Ciro trazê-los de volta e reconstruíram a terra. Hoje, Israel é um país que Deus continua restaurando. E que Deus tem usado para abençoar tantas pessoas, tantas nações ainda. Né? Mas nós somos Israel de Deus, no sentido, nós somos o povo de Deus. Deus também, né, está tratando de nossas vidas. Então, eu queria aprender junto com Jeremias a, primeiro, levar o seu lamento a Deus, quando você estiver no meio do desespero. Ele é um Deus que ouve. Né? E você deve lembrar de quem Deus é, a sua natureza. Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus é fiel. Né? Porque Ele é assim, nós podemos ser assim também. Lembrar do que você tem e buscar nele a salvação. Quantas vezes a gente busca a salvação em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa, a não ser, e não Deus. Por isso, nós precisamos aprender a viver e a sofrer com propósito. Né? Sabendo de onde você veio, para onde você vai e o que você precisa mudar. Viver com propósito é saber que todas as coisas que acontecem na nossa vida não fugiu do controle de Deus. Deus escreveu cada capítulo da nossa história. Capítulos bons, capítulos bem-sucedidos e capítulos também que parece que você perdeu tudo. Mas em todos esses capítulos, Deus está tecendo uma história que é para glorificar a Ele. Né? Então, a esperança no Deus vivo é a âncora da nossa alma. Em Hebreus 6, versículo 19 a 20, alguém pode ler para mim? Vocês estão com a Bíblia?
Hebreus 6, capítulo 6, versículo 19 a 20. Alguém achou? Pode ler alto para a gente? Hebreus, capítulo 6, versículo 11 a 13. 19 e 20, desculpa. Silas, você achou? Jesus entrou no véu, no sentido que ele rasgou, né? É uma esperança que atravessa a nossa vida atual, a nossa vida carnal. É uma esperança que ultrapassa os limites da carne. É uma esperança que nos leva até o céu. Essa é a âncora da nossa alma. A âncora da nossa alma nos prende ao céu, que é a nossa segurança, que é para onde a gente vai. E é nela que nós podemos permanecer firmes no meio da tempestade. E em Jeremias 29, 11 a 13 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que desejais. Será que Deus não quer nos ver felizes? Você já pensou nisso? Que Deus não me quer ver feliz? É tão absurdo quanto você pensar isso dos seus pais. O que os pais mais querem é ver seus filhos felizes, não é? Só que para ver seus filhos felizes, muitas vezes tem que dizer não, tem que impor certas restrições a ele. Mas, no fim de tudo, Deus quer ver a gente feliz, né? Por isso, então, me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A sua fé e esperança crescerá à medida em que você experimentar do amor de Deus na sua vida. Porque quanto mais você confia em Deus, mais você sabe esperar nele. Porque você sabe que nada que ele deixa você esperar é por mal. E que no fim dessa espera, Deus tem algo reservado muito bom para você, né? Em Romanos 5, 1 a 5, diz assim: Nos gloriamos na esperança da glória de Deus e também nas próprias tribulações, porque ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Vocês viram o encadeamento das coisas? A esperança é fruto do quê? Da nossa experiência nas tribulações, nas dificuldades. Porque quando a gente passa pelas dificuldades, pelos sofrimentos, e a gente aprende a se apegar nas mãos de Deus, ela produz em nós o quê? A perseverança. E quando a gente persevera, a gente vai experimentar o quê? A fidelidade de Deus. E quanto mais a gente experimenta a fidelidade de Deus, mais a gente confia nele, né? E aí depois, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Deus prova seu próprio amor para conosco, mostrando o quê? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você lembra que Deus te amou antes de você fazer qualquer coisa nesse mundo, Ele não te amou porque você foi legal, porque você fez direitinho as coisas. Ele te amou porque Ele escolheu te amar. E aí, esse amor é o que sustenta a sua vida. Esse amor é o que faz você perseverar. Esse amor que faz com que você pode confiar e esperar nele. Então, a minha oração para vocês, para mim, é que todos nós sejamos ricos de esperança. Por quê? Quando nós somos ricos de esperança, nós podemos compartilhar dessa esperança com as pessoas que estão no nosso lado.
Porque as pessoas que estão perdendo suas vidas, que estão querendo acabar com suas vidas, são pessoas justamente que perderam, que não têm esperança. E o que você faz quando você tem algo muito bom, muito grande, e o outro não tem? O que você faz? Você guarda a esperança só para você? Não. Você tem um pão e outro não tem? Você compartilha dessa esperança. Por isso, a nossa oração para a nossa igreja, para o povo de Deus, é que a gente seja pessoas ricas de esperança, ao ponto da gente poder compartilhar com as pessoas ao seu redor que não têm. Em Romanos 5, 1-5 diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E o Deus da esperança, em Romanos 15, 13, vos encha de gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, quando a gente crê que Jesus, ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte, Deus também nos dá a esperança de que nós, quando nós olhamos para a eternidade, não apenas nessa vida, nós podemos vencer e nós podemos ser ricos de esperança. Por isso, nesse mundo carente da verdadeira esperança, eu quero dizer para vocês, viver sem Deus não tem futuro. Viver sem amor é insuportável o presente. Por isso, talvez essas pessoas que você está tentando ajudar, que têm problemas, com permanecer na vida, é que é insuportável viver sem o amor. Por isso, eles precisam do amor. E vocês conhecem onde tem esse amor. Viver no império das trevas conduz à morte. Sabe? O fato das pessoas viverem sem Deus é como viver num lugar fechado e esse oxigênio vai acabar. E quando acabar, você se sente sufocado pela morte. A gente só consegue viver por causa desse oxigênio que nutre a nossa vida. Deus é como oxigênio na nossa vida. Sem Ele, a gente sente uma sufocação espiritual de vida que a gente não consegue continuar vivendo. Sem amor, mesma coisa. Por isso, viver perdido é angustiante e aterrorizante. Você já viveu perdido? Você já esteve perdido em algum momento da sua vida? Acho que é uma das piores sensações do mundo. Você não sabe para onde vai, onde tem que ir. É isso que muitas pessoas sentem. Eles não sabem para onde ir. Ele não sabe o que vai acontecer depois. Ele não sabe o que tem depois da vida. E eles não sabem também por que eles estão aqui, por que nasceu. Essa sensação de, perdido no espaço, no mundo, é uma sensação desestruturante. As pessoas precisam ouvir, você veio aqui na Terra porque Deus quis. Deus tem um plano para você. Eu sei que você está sofrendo, mas Deus tem um plano, e Deus está com você, e Deus vai fazer você cumprir a sua missão. E quando você terminar a sua missão, Deus vai te chamar de volta. Nós temos para onde ir, e nós viemos de um lugar, e nós temos uma missão. Eu queria terminar lendo esse Efésios capítulo 1, versículo 18. Vamos ler? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. No capítulo 2, 1-5 diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Vocês entendem que quando a gente não está no reino de paz, a gente está no império das trevas. E aí, quem que está imperando esse mundo
atua na vida das pessoas, trazendo morte para elas, entre quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós precisamos mostrar para as pessoas que Jesus veio para dar a vida, e essa vida em abundância, e que Deus existe, e nós precisamos ser o atalaia, anunciar para essas pessoas que às vezes estão surdos para si mesmo e para Deus, que Deus tem um futuro, um plano para ele. Podemos conhecer esse amor conhecendo a Deus, e que há um caminho que te livra da morte, que te conduz à vida. Isso acontece só quando você se submete a Deus. E quando Jesus for o Senhor da sua vida, aí você experimentará esta verdadeira liberdade. Depois nós temos aula de escola dominical, e na nossa classe de vida cristã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, como ajudar as pessoas, né, que estão passando por esses problemas de pensar em suicídio. Eu preparei uma aula especialmente para isso. Então, se você tem interesse de saber mais sobre isso, vocês estão convidados para ficar nessa classe. Tá? Mas eu quero terminar orando, pedindo para que Deus possa nos encher da sua esperança. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, uma vez, veio à nossa vida e nos tirou desse mundo de trevas, no mundo de sequidão, de falta de propósito, nesse mundo sufocante, sem amor, sem luz. Deus, nos dê um coração cheio de compaixão por esses nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes que estão vivendo nesta realidade. Nós cremos que o Senhor nos deu esta missão de sermos luz aonde estivermos. Por isso, Pai, eu sei que nós não podemos fazer muita coisa. Nós não temos poder de mudar a escolha dos outros. Mas o Senhor nos deu o poder de testemunhar. Então, nos ajude a testemunharmos a Tua luz, a Tua esperança. Nos ajude a sermos realmente a Tua mão, o Teu braço, o Teu colo para a vida de muitas pessoas que estão se sentindo perdidas e desorientadas nesse mundo. Senhor, nos levante para sermos o Teu corpo aqui na terra, que as pessoas te encontrem, que as pessoas encontrem a vida. Em nome de Jesus, amém, Senhor.